Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui da nossa sala de estudos. Hoje nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, sabe? Aquelas aulas onde a gente usa para destravar qualquer dúvida que a gente ainda tenha sobre determinados autores. É uma aula que vai trazer de uma forma bem diferenciada, como nós costumamos, né? Que é por um autor específico e a obra. Essa aula é diferente. Essa aula nós vamos falar sobre 3 autores, Piaget, Vygotsky e Vallon, que geralmente causam a maior confusão na cabeça das pessoas. E eu vou dizer para vocês, até mesmo mestrandos se confundem com esses autores. Às vezes não sabem corretamente diferenciar a teoria que cada um deles se posiciona, né? Enfim. Então, na aula de hoje, nós vamos destrinchar aí para que você não se perca mais quando o assunto for algum desses 3 autores. Quando falamos de Piaget, de Vygotsky e de Vallon, existe uma sensação muito comum entre estudantes e professores que estão se preparando para concursos. A sensação é que a gente fica pensando, eu já estudei isso, eu conheço esses autores, mas na hora que eu vou falar sobre eles, que eu vou fazer uma apresentação, ou na hora de uma prova, eu me confundo. E aí, às vezes, eu falo de Piaget, só que eu deveria estar falando de Vygotsky. Eu falo de Vygotsky, mas trago a teoria de Piaget. Vallon, eu não sei o que ele fala. Enfim. E eu quero começar essa aula dizendo algo muito importante, né? Que esse problema, ele não acontece por falta de estudo. Ele acontece por causa da forma como esses estudos eles foram organizados. A maioria das pessoas, elas estudam esses autores de maneira fragmentada, né? Ela estuda Piaget em um semestre, Vygotsky em outro, Vallon em um resumo rápido. Ela vai ali decorando palavras soltas, conceitos isolados, frases famosas, e isso funciona até certo ponto, né? Funciona para que possamos reconhecer termos, mas não funciona quando a banca elas fazem aquilo que elas mais gostam de fazer, que é misturar conceitos de propósito para ver se o candidato está mesmo ou não preparado. As bancas de concurso público, elas não querem saber se você decorou uma definição. Elas querem saber se você consegue identificar o pensamento do autor por trás do enunciado da questão. E é por isso que elas misturam aí desenvolvimento com aprendizagem, social com cognitivo, emoção com mediação. E isso não é um erro da banca, isso é uma estratégia. E é aqui que muitos professores bons, experientes, alunos comprometidos com a educação acabam errando questões que, no fundo, eles até conhecem. E erram porque eles tentam responder pela memória e não pela lógica do autor. Então, o objetivo dessa aula não é fazer você memorizar mais conceitos, é fazer você organizar o pensamento. Porque quando o pensamento ele está organizado, a resposta ela aparece quase que sozinha, né? Você não fica em dúvida entre 2 alternativas. Você consegue reconhecer quem é que está falando. E tem um ponto muito importante, que essa aula ela não foi pensada apenas para você que quer passar no concurso. Ela foi pensada para quem quer entender de verdade essas teorias, a ponto até mesmo de conseguir explicá-las para outra pessoa. Porque quando você consegue ensinar um conteúdo, isso é um bom sinal. É sinal de que ele realmente foi compreendido. E a ideia dessa aula é exatamente isso. Você aprender para você explicar para outra pessoa, ensinar para ela, para você dizer assim, ó, eu sei a diferença entre eles. Então, ao longo desta aula, nós não vamos misturar autores, tá? Nós vamos fazer o quê? Vamos respeitar o tempo de cada teoria. Então, nós vamos entender de onde cada autor parte, o que ele está tentando explicar e porque ele não pode ser confundido com os outros. E a partir disso, então, a comparação ela vai fazer sentido e não confusão.
Então, se você sente que já estudou Piaget, Vygotsky, Vallon, mas ainda se atrapalha quando eles aparecem juntos, fique comigo até o final desse vídeo, porque o que reprova não é a falta de conhecimento, é a falta de organização desse conhecimento. Vamos juntos? Antes de começarmos, eu já gostaria de dizer para você deixar aqui o seu like, o seu comentário, qual desses autores você faz mais confusão e já compartilha com outra pessoa que precisa assistir essa aula. Antes de entrarmos em Piaget, em Vygotsky e em Vallon, propriamente ditos, eu preciso te entregar a chave mais importante dessa aula. Sem essa chave, qualquer aprofundamento ele vira acúmulo de informação. Com essa chave, tudo se organiza. E essa chave ela é simples, mas ela é muito poderosa. Nenhuma teoria nasce do nada. Todo autor ele parte de um problema central que ele está tentando responder. O erro mais comum nos estudos é tentar aprender teorias começando pelos conceitos finais, pelas palavras difíceis, pelas listas de características, né? E quando nós fazemos isso, tudo parece parecido, porque estamos olhando só para a superfície. E o que diferencia de verdade uma teoria da outra é a pergunta que, no fundo, cada autor está tentando responder. E é por isso que, a partir de agora, eu quero que você mude a forma como você escuta essa aula. Não escute tentando decorar termos. Escute tentando responder a seguinte pergunta: o que é que esse autor ele está tentando explicar sobre o desenvolvimento humano? Porque esse é o foco, tá? Então, quando nós falamos de Piaget, a pergunta central, ela não é uma pergunta pedagógica, ela não é social e não é emocional. A pergunta de Piaget, ela é epistemológica. Piaget, ele quer saber como o conhecimento se constrói no sujeito. Então, ele está interessado na passagem de formas simples de pensamento para formas mais complexas. E tudo, absolutamente tudo na teoria piagetiana gira em torno da construção do conhecimento. Isso significa que, quando você lê Piaget, você sempre está diante de uma teoria que ela olha para dentro do sujeito, mas não no sentido psicológico individualista raso, e sim no sentido de estrutura cognitiva. Então, Piaget, ele quer entender como essas estruturas, elas se organizam, elas se desequilibram e se reorganizam ao longo do processo de desenvolvimento. E já quando nós falamos de Vygotsky, a pergunta ela muda completamente de lugar. Vygotsky ele não começa perguntando como o conhecimento nasce no indivíduo. Ele começa perguntando como o ser humano ele se torna humano dentro de uma cultura. Para Vygotsky, o desenvolvimento ele não pode ser explicado fora da história, da linguagem e também das relações sociais. Então, enquanto Piaget ele olha para a construção interna do conhecimento, Vygotsky ele olha para os processos de mediação. Então, ele quer entender como aquilo que é construído socialmente é internalizado pelo sujeito. Então, o conhecimento que a sociedade constrói, de que forma que o indivíduo, o sujeito, internaliza esse conhecimento e utiliza-o. Então, é por isso que, em Vygotsky, conceitos como interação, linguagem, cultura e mediação, eles não são acessórios. Eles são o quê? O centro da teoria. Então, quando nós falamos de Vallon, de Henri Vallon, a gente tem que pensar diferente, né, do que a gente pensou em Piaget e em Vygotsky, porque mais uma vez a pergunta muda. Vallon ele não está interessado apenas em como o sujeito conhece, nem apenas em como o social influencia o desenvolvimento. Então, ele não está preocupado só com a opinião de Piaget e nem só com a opinião de Vygotsky.
Vallon ele quer entender o desenvolvimento humano como um processo global, no qual a emoção, o corpo, a cognição se constroem todos de forma integrada. E isso é fundamental, porque Henri Vallon ele parte da ideia de que o ser humano ele não se desenvolve primeiro pensando para depois sentir ou agir. Ele se desenvolve como um todo. E nos primeiros anos de vida, esse todo é profundamente marcado pela afetividade e pelo movimento. Então, para Vallon, não existe desenvolvimento cognitivo separado do corpo e da emoção. Então, agora perceba algo muito importante. Se você não entende essas perguntas centrais, tudo vai começar a se confundir, porque os três autores, eles falam da criança, eles falam do desenvolvimento e eles também falam da aprendizagem, mas eles não estão falando da mesma coisa e nem olhando para o mesmo fenômeno pelo mesmo ângulo. Então, Piaget, ele está preocupado com a lógica da construção do conhecimento. Vygotsky, ele está preocupado com a lógica da mediação social e cultural. E Vallon, ele está preocupado com a lógica da integração entre a afetividade, a motricidade e a cognição. Então, essa diferença de foco, ela explica porque as bancas conseguem confundir tanto. Porque elas misturam palavras, mas as palavras elas só fazem sentido dentro da lógica do autor. Então, quando você aprende a identificar a lógica, a palavra ela deixa de te enganar. E é justamente por isso que aqui eu vou trazer um ponto importante, que sempre quando eu falo para os alunos que estão lá dentro da sala de estudos, que eles precisam olhar o glossário. Porque no glossário, muitas vezes você vai encontrar palavras que essa palavra é dita também por outro autor. E ali você vai entender o significado daquela palavra dentro da perspectiva daquele autor. Então, quando vocês forem olhar o glossário de, por exemplo, Piaget, pode ser que tenha a mesma palavra do glossário de Vygotsky. Só que lá dentro do glossário de Piaget, você vai encontrar aquela palavra sobre a definição de Piaget, né? Com base aí no seu foco, na sua lógica, da mesma forma Vygotsky. Então, é importante que todos esses materiais, eles sejam acessados ao longo dos seus estudos, porque, sem dúvidas, o conjunto de todas essas leituras, de todos esses acessos, de todos esses materiais, não só do glossário, mas dos mapas mentais, da resenha para você mesmo tirar a sua própria conclusão, das videoaulas que estão disponíveis, dos simulados, todos esses conteúdos eles vão te ajudar a entender com mais profundidade o que cada autor pensa em determinada obra. Então, né, fazer um breve aqui para vocês sobre Piaget, Vygotsky e Vallon. Vamos pensar que Piaget está sentado de um lado do banco, Vygotsky está sentado do outro lado do banco e Vallon está no centro. Vallon está no meio. Ele nem concorda totalmente com Piaget e nem discorda totalmente de Vygotsky. Ele fica olhando para um e para o outro e tirando as suas próprias conclusões. Então, a partir de agora, nós vamos entrar em cada autor que a gente já falou aí. E você vai se perguntar apenas isso na hora que a gente entrar em cada autor. De onde esse autor parte e o que ele quer explicar? E se você fizer essa pergunta, você não responde mais questões tentando achar a alternativa certa ou se confundindo quando você for explicar para alguém, né? Você vai responder reconhecendo o pensamento de quem está ali. E é com essa chave de leitura que nós vamos entrar agora no primeiro aprofundamento de verdade sobre Piaget. E é importante que você entre com essa pergunta bem clara na sua cabeça, tá? Porque tudo que virá a seguir só vai fazer sentido se você souber exatamente qual problema Piaget está tentando resolver. Então, vamos descobrir? Agora que nós já temos a chave de leitura dos autores, nós podemos entrar em Piaget com segurança. E eu quero que você escute esse bloco lembrando sempre da pergunta central de Piaget. Como o conhecimento se constrói no sujeito? Tudo em Piaget gira em torno disso.
Se você perder essa pergunta, Piaget vai virar uma lista de conteúdos, de conceitos decorados. Mas se você mantiver essa pergunta viva, Piaget ele só vai se tornar muito lógico para você. Quando nós falamos de Piaget, Jean Piaget, nós estamos falando de um autor que ele não estava interessado inicialmente em educação escolar. Piaget, ele era um epistemólogo, né? Ele queria compreender a gênese do conhecimento humano, ou seja, como o ser humano ele passa de formas simples de pensamento para formas cada vez mais complexas. Então, como você consegue pensar uma coisa tão simples e depois ter uma ideia mirabolante? Então, a criança, para Piaget, ela é um campo privilegiado de observação porque é nela que esse processo está em construção. E é por isso que Piaget ele observa a criança sempre em interação com o mundo físico. Porque Piaget, ele quer entender como, ao agir sobre os objetos, a criança ela vai construindo estruturas mentais. E aqui já aparece um ponto fundamental, né? Para Piaget, o conhecimento ele não é transmitido pronto. O conhecimento ele não está nem num objeto e nem dado de forma acabada no sujeito. O conhecimento ele se constrói na interação entre o sujeito e o objeto por meio da ação. Então você precisa ter um sujeito, você precisa ter um objeto que interajam entre si e assim o conhecimento vai se construindo. Então é por isso que Piaget afirma que a criança ela é um sujeito ativo do seu desenvolvimento. Ativo não no sentido agitado ou participativo apenas, mas no sentido epistemológico. Lembra bem, a visão de Piaget é epistemológica. Então é nesse sentido que ele enxerga a criança. É aquela criança que age, que experimenta, que testa hipóteses, que erra, reorganiza. E esse processo de reorganização ele acontece por meio de dois mecanismos centrais da teoria piagetiana, que é a assimilação e a acomodação. A assimilação, ela ocorre quando a criança ela incorpora uma nova informação às estruturas mentais que ela já possui. Então, ela já tem as estruturas mentais dela ali e ela vai incorporando ali, adquirindo novas informações dentro dessa estrutura. A acomodação, ela ocorre quando essas estruturas, elas precisam se modificar para dar conta de algo novo que está entrando ali. Então, o desenvolvimento cognitivo, para Piaget, ele é um movimento constante de equilíbrio, né? Equilíbrio, desequilíbrio entre a assimilação e a acomodação. Então, quando o equilíbrio se rompe, o pensamento se organiza em um nível mais complexo, né? Então, criança vai lá, ela aprende essa informação, equilibra tudo isso, aí desequilibra tudo de novo e o pensamento complexo surge nela. Vai adquirir uma nova informação, né? É um movimento constante. Adquire essa nova informação, estrutura ali, né? Na parte da acomodação, né? Ela vai se modificando ali para poder entender toda aquela informação nova, né? E quando esse equilíbrio, essa estabilidade se rompe, aí surge um pensamento novo e ela fala: agora eu entendi. Consegui achar, né? Conseguir entender uma nova forma, conseguir aprender algo novo, enfim. É nesse ponto que entram os famosos estágios do desenvolvimento, que eu tenho certeza que você que estudou Piaget já deve ter ouvido falar muito sobre isso. E aqui nós precisamos ser muito cuidadosos, porque os estágios, eles são um dos conceitos mais mal compreendidos de Piaget. Os estágios, eles não são apenas faixas etárias, tá? Porque muitos pensam que o estágio do desenvolvimento de Piaget é de acordo com a faixa etária e eles pensam exclusivamente sobre faixas etárias. Esses estágios, eles representam formas de organização do pensamento. Então, cada estágio, ele possui uma lógica própria, uma maneira específica de compreender o mundo. Então, Piaget, ele vai descrevendo os estágios como universais, sequenciais e invariantes.
Isso significa que todas as crianças passam por eles na mesma ordem, ainda que em ritmos diferentes. E não é possível pular um estágio, né? Cada estágio, ele vai preparar o terreno para o seguinte. E isso nos leva a um ponto absolutamente central para provas de concurso. Em Piaget, o desenvolvimento antecede a aprendizagem. Então, isso quer dizer que a criança ela só consegue aprender determinados conteúdos quando ela já atingiu um nível de desenvolvimento cognitivo necessário para isso. Então, é importante que essa criança ela atinja esse nível de desenvolvimento cognitivo para que, então, a partir daí, né, ela consiga aprender determinados conteúdos. A aprendizagem, ela não cria estruturas novas do nada. Segundo Piaget, ela se apoia em estruturas que já estão construídas. É por isso que, quando uma questão afirma que a criança ela aprende apenas aquilo para o qual ela já está cognitivamente preparada, essa informação ela está alinhada ao pensamento piagetiano. Então, ele vai falar basicamente isso. A criança precisa estar preparada cognitivamente para aprender isso. Se ela não estiver preparada, por exemplo, cognitivamente, para resolver esse dado aqui, ela não vai conseguir resolver, tá? Então, ela vai precisar atingir um determinado nível de desenvolvimento cognitivo para que, então, ela aprenda como resolver isso. Então, isso traz exatamente o ponto central aí da teoria piagetiana. E aqui nesse ponto, costuma surgir uma confusão muito clássica, né? Muitas pessoas dizem que Piaget ele ignora o social, só que isso não é verdade. O social ele existe em Piaget, mas ele não é o eixo explicativo principal. O foco principal ele está na construção interna das estruturas cognitivas. O social ele pode provocar conflitos cognitivos, pode oferecer estímulos, mas não determina diretamente o desenvolvimento. Quem determina é a ação do sujeito sobre o objeto e a reorganização interna do pensamento. Então, a forma como o sujeito vai lá, observa isso daqui e interage com esse objeto, aí ele vai lá entendendo, tem que misturar laranja com laranja, tem que girar para a direita, tem que girar para a esquerda, para baixo, aí ele vai entendendo como essa estrutura funciona. Outro erro muito comum é usar a linguagem de mediação para falar de Piaget. Quando você vê uma alternativa com termos como mediação, intervenção direta, aprendizagem guiada pelo outro, você precisa acender um alerta. Essa não é uma linguagem central de Piaget. Piaget ele não trabalha com a ideia de um outro que conduz o desenvolvimento. Ele trabalha com a ideia de um sujeito que constrói o conhecimento. Tá preparado, vai lá, obteve aquela informação, organizou tudo ali, aí sim eu aprendi, né? Eu vou lá e me desenvolvo. Então, sempre que você tiver diante de uma questão que aparece palavras como estágio do desenvolvimento, estruturas cognitivas, construção do conhecimento, ação do sujeito, desenvolvimento precedendo a aprendizagem. Então, o desenvolvimento que precede a aprendizagem, você pode ter segurança que aí nós estamos no campo piagetiano. Então, é importante fechar esse bloco com uma ideia muito clara. Piaget, ele não é uma teoria pedagógica no sentido estrito. Ele é uma teoria do conhecimento que teve enormes impactos na educação. Quando a escola ela se inspira em Piaget, ela precisa respeitar o nível de desenvolvimento da criança, propor situações problemas, favorecer a ação e a reflexão. Mas isso é uma aplicação pedagógica de uma teoria epistemológica. E se você entende Piaget assim, como um autor preocupado com a lógica da construção do conhecimento, então ele deixa de ser confuso. Ele passa a ter um lugar muito definido. E esse lugar ele precisa estar muito bem guardado na sua mente, porque agora nós vamos avançar para um autor que muda completamente essa lógica. No próximo bloco,
nós vamos entrar em Vygotsky e para isso eu já vou te avisar. Será preciso você virar a chave, porque aquilo que em Piaget vem depois, em Vygotsky vem antes. E é exatamente essa inversão que as bancas exploram para confundir o candidato. E se você não estiver atento, o que vem antes e o que vem depois, em Piaget e em Vygotsky, você se confunde. Agora que nós entramos em Vygotsky, e antes mesmo de começar, eu preciso te pedir uma coisa muito importante. Não tente encaixar Vygotsky dentro de Piaget. Esse é um dos erros mais comuns e mais prejudiciais, tanto para a prova quanto para a compreensão real da teoria. Para você entender Vygotsky, é preciso mudar o ponto de partida. Então, é preciso que você vire completamente a chave. Troca a chave, troca a maçaneta, é outra porta que a gente vai entrar. Enquanto Piaget está preocupado com a construção interna do conhecimento, veja bem, Piaget está preocupado com a construção interna do conhecimento. Levi-Vygotsky está preocupado com a origem social do desenvolvimento humano. Então, Vygotsky, ele parte da ideia de que o ser humano, ele não se desenvolve isoladamente, né? Ele se desenvolve dentro de uma cultura, de uma história e de relações sociais concretas. Então, para Vygotsky, não existe desenvolvimento humano fora do contexto social. Se você tira o social, o ser humano não se desenvolve. Ele precisa do outro, ele precisa aprender com o outro, ele precisa ver o outro experienciando, realizando, ensinando, né? Manuseando, enfim, para que ele possa aprender e se desenvolver a partir desse contexto social, né? Então, para Vygotsky, a pergunta central ela é outra, né? Ela é aquela pergunta que a gente pode dizer: como que o social produz o desenvolvimento, né? Já que ele fala tanto que o desenvolvimento humano não existe fora do contexto social, pois é, como é que o social produz o desenvolvimento? Essa é a pergunta de Vygotsky. E isso significa que, para Levi-Vygotsky, as funções psicológicas superiores, veja bem, porque Vygotsky trabalha com o conceito de funções psicológicas inferiores e superiores, mas para Vygotsky, as funções psicológicas superiores, como o pensamento, a memória, a atenção voluntária, eles não surgem de forma espontânea dentro do indivíduo. Então não adianta você querer falar assim, deixa aí, logo a memória vai se desenvolvendo, logo a atenção vai se desenvolvendo. Mas para Vygotsky, não é de forma espontânea. Essas funções psicológicas superiores, elas têm origem nas relações sociais. E só depois elas são internalizadas pelo sujeito. E aqui entra um conceito absolutamente central da teoria histórico-cultural, que é a mediação. O ser humano, ele não se relaciona diretamente com o mundo. Ele se organiza, né? Ele aí se relaciona com o mundo por meio de instrumentos e signos que foram construídos culturalmente. Então, a linguagem é o principal desses signos. É pela linguagem que o pensamento se organiza, se transforma e se torna cada vez mais complexo. Então, diferentemente de Piaget, que observa a criança agindo sobre o objeto, Vygotsky ele observa a criança interagindo com o outro. O outro, seja ele um adulto, seja um colega mais experiente, tem um papel aí ativo no desenvolvimento, né? Que é esse outro, de certa forma, contribui significativamente para a construção do conhecimento. E esse outro, ele não apenas acompanha o desenvolvimento, ele participa da construção das funções psicológicas. Então, o outro, na visão de Vygotsky, ele vai participar e, vamos dizer uma coisa, de certa forma, influenciar a construção das funções psicológicas. E é nesse contexto que vai surgir, então, a zona de desenvolvimento proximal, a ZDP, um dos conceitos mais cobrados e mais mal compreendidos em provas.
A zona de desenvolvimento proximal, ela representa a distância entre aquilo que a criança já é capaz de fazer sozinha e aquilo que ela consegue fazer com a ajuda. Então, aqui ela já é capaz de fazer todo esse processo sozinho, sem intermediação, sem mediação. E existem essas coisas aqui que ela precisa de mediação, ela precisa de intervenção, ela precisa de auxílio, seja de outra criança ou de um adulto, para que ela possa, então, se desenvolver ali, enfim. Então, essa ajuda, ela pode vir aí, quando a gente fala, né, de um adulto, do professor, pode vir dos pais, pode vir de um colega, ou até mesmo de um instrumento cultural. E a ideia central aqui, ela é muito importante. Aquilo que a criança consegue fazer hoje com auxílio, amanhã ela será capaz de fazer sozinha, de forma autônoma. Ou seja, para Vygotsky, a aprendizagem, ela antecede e impulsiona o desenvolvimento. A aprendizagem não espera o desenvolvimento acontecer, assim como em Piaget. Para Vygotsky, a aprendizagem, ela provoca o desenvolvimento. Então, perceba como isso é diferente de Piaget. Em Piaget, o desenvolvimento, ele cria as condições para a aprendizagem. Então, vamos deixar isso bem claro. Para Piaget, eu estou ali, me desenvolvo para que depois eu comece a aprender coisas novas. Então, vamos imaginar de uma forma bem simples uma planta. Você tem uma planta, ela vai lá se desenvolvendo, e aí ela cresce, e aí ela dá frutos, e aí ela fica toda bonita. Então, ela se desenvolveu. É só depois da parte de frutificação que você vai começar a ensinar algo para essa criança. Porque ela vai precisar se desenvolver, passar por todo o processo, a depender, né, do que você está ensinando, para que todo esse desenvolvimento crie condições para que ela possa aprender. Se não, se ela estiver ali ainda no brotinho, esqueça, né? Não adianta nada você ficar ensinando coisas para ela que ela não vai aprender. Essa é a visão de Piaget. E aí, já diga aqui nos comentários, você concorda com Piaget? Em Vygotsky, é diferente. Você aprende primeiro, porque a aprendizagem, ela vai criando novas possibilidades para o desenvolvimento. Então, conforme você aprende, você fala, peraí, eu já sei que isso serve para isso. Ah, então agora eu vou usar isso para isso e criar novas formas de uso. Então, para Vygotsky, quando você aprende, e quanto mais você aprende, mais você impulsiona o seu desenvolvimento. E quando você conta com outros ao seu redor, né, que é o social, você aprende mais ainda, e isso vai impulsionando o seu desenvolvimento. Porque talvez você não saiba a função daquilo. E aí, um outro mais experiente, um adulto, vem e te ensina qual é a função daquilo. Pronto, você já se desenvolveu. Você aprendeu para que serve aquilo e você vai usar isso de uma forma que te auxilie em algum ponto. Então, essa inversão, ela é uma das principais fontes de confusão na prova e as bancas, elas sabem disso, né? Então, eu espero que a partir de agora você já tenha entendido pelo menos um pouco, que até o final dessa aula aqui, eu tenho certeza que você vai sair daqui querendo explicar para todo mundo qual é a diferença entre Piaget, Vygotsky e Vallon. E se você vai apresentar um seminário, um trabalho na sua faculdade, em algum lugar, fale sobre isso, porque é um ponto importantíssimo, porque isso facilita principalmente quando o educador estiver dentro da sala de aula, para ele se basear nessas teorias, e essas teorias são a base que vão dar o suporte para que você, educador, consiga desenvolver estratégias relacionadas, né, às necessidades daquele aluno e sempre enviesada aí, ou não de forma totalmente fechada, né, mas que você consiga ter um embasamento, né, enviesamento não, um embasamento, para que esse embasamento te dê aí mais segurança quando for criar suas práticas pedagógicas. E também quando você for responder uma prova, né? E então, quando uma questão de prova, ela falar sobre mediação, interação social,
A aprendizagem colaborativa, né? A aprendizagem em processo de colaboração, linguagem como organizadora do pensamento, internalização de práticas culturais. Você precisa reconhecer imediatamente o campo vigotskiano. E esses elementos, eles não são acessórios, eles são o centro da teoria de Vygotsky, assim como eu já passei para vocês o centro da teoria de Piaget, que é completamente diferente, tá? Um outro ponto importante em Vygotsky é que o erro, ele não é visto como algo negativo. Para Vygotsky, o erro ele faz parte do processo de aprendizagem mediada. O erro ele vai indicar que o sujeito ele está em processo de construção ainda dentro da zona de desenvolvimento proximal. E isso tem implicações pedagógicas muito fortes. Mas, novamente, é importante lembrar, Vygotsky constrói uma teoria psicológica do desenvolvimento humano que depois vai inspirar muitas práticas pedagógicas, né? Então, agora nós vamos falar de uma armadilha clássica de prova. Muitas questões, elas misturam termos como estágio do desenvolvimento, mediação social, zona de desenvolvimento proximal, e quando isso acontece, você precisa desconfiar. Estágios universais e invariantes pertencem a Piaget. Mediação e ZDP pertencem a Vygotsky. E quando isso aparece juntos, sem nenhum critério, a alternativa ela está errada. Então, você vai lá e já risca ela. Um outro erro muito comum é achar que Vygotsky ele defende um ensino totalmente espontâneo ou sem intervenção. E é exatamente o contrário. Em Vygotsky, a intervenção pedagógica ela é fundamental, desde que seja significativa, intencional e mediada. Então, o professor, ele não transmite conteúdos prontos, mas ele também não se ausenta. Ele atua como mediador do processo de aprendizagem. E se você entender Vygotsky dessa forma, né, como um autor que coloca o social, a cultura e a linguagem no centro do desenvolvimento, ele deixa de ser confuso e ele passa a ocupar um lugar muito claro, muito definido, né? E também impossível de ser confundido com Piaget, quando a lógica ela está bem compreendida. Então, guarde bem isso, né? Em Vygotsky, primeiro vem o social, só depois vem o individual. Então, primeiro vem as relações sociais e depois vem o indivíduo. Primeiro o coletivo, depois a internalização. Então, essa frase sozinha, ela já vai resolver muitas questões de prova, né? E agora, no próximo bloco, nós vamos entrar em Rivalon. E, novamente, será preciso ajustar o olhar, porque Valon, ele vai nos mostrar algo que nem Piaget e nem Vygotsky colocaram no centro, que é o papel do corpo, da emoção na constituição do sujeito. Então, agora que nós já percorremos aí Piaget, Vygotsky com bastante clareza, nós vamos entrar em Valon. E eu já quero começar te dizendo por que Valon ele é tão importante e ao mesmo tempo tão confuso para muita gente. E às vezes muitas pessoas nem estudam ele direito. Isso porque ele parece conversar com os dois, né? Parece que, como eu falei para vocês lá no início da aula, Piaget está de um lado, Vygotsky do outro, e Valon está no meio aqui olhando para Piaget e Vygotsky e tentando unir as informações. Então, Valon, ele vai falar aí do desenvolvimento, ele vai falar do social, ele vai falar da aprendizagem, e é justamente por isso que as bancas, elas usam Valon como uma espécie de terceiro caminho, mas só para confundir os candidatos que estudaram Piaget e Vygotsky, mas não organizaram Valon com a mesma firmeza. Então, como eu disse, tem muita gente que não sabe nem quem é esse autor. Então, para entender Henri Valon, você precisa se lembrar da pergunta central dele, né? Que é, como o corpo, a emoção e a cognição se integram no desenvolvimento humano? Então, como tudo isso é integrado durante o desenvolvimento? Valon, ele não começa pelo conhecimento como Piaget.
E ele também não começa pela linguagem e pela mediação cultural, assim como Vygotsky. Vallon ele vai começar pelo sujeito inteiro, pelo ser humano concreto, vivo, corporal, afetivo, situado no mundo e em relação com os outros. Então, Vallon, ele defende que o desenvolvimento, ele é um processo global. E isso significa que não dá para separar, como se fossem caixinhas, o que é emocional, o que é motor, o que é cognitivo. Essas dimensões, elas estão integradas e se influenciam mutuamente. E essa integração, ela é especialmente evidente na primeira infância, onde o corpo, a emoção, tudo isso tem um papel central na forma como a criança se relaciona com o mundo. E aqui existe um ponto decisivo para a educação infantil. Nos primeiros anos de vida, a criança ela não expressa o que ela sente e pensa apenas com palavras. Assim como nós adultos estamos acostumados, né? Você pensou ali, você já tá falando, sabe assim, tem papas na língua, né? A criança, ela se expressa com o corpo. Ela se expressa com o gesto, né? Com a movimentação, com o olhar, com o choro, com o riso, com o movimento. Então, para Vallon, essas manifestações, elas não são apenas emoção. Elas são formas de comunicação, de relação e fazem parte da constituição do sujeito. Então, é por isso que quando você lê Vallon, você precisa abandonar aquela ideia de que o desenvolvimento cognitivo, ele é o principal e o resto é um complemento. Em Vallon, a afetividade, ela não é enfeite e tampouco um acessório. Ela é estruturante. E a emoção, ela tem uma função organizadora, principalmente no início da vida, né? Porque ela estabelece vínculos, ela chama o outro, ela cria uma comunicação e também impulsiona a relação social. E aqui entra uma ideia muito importante. Vallon, ele coloca o social como essencial, mas ele não trabalha o social da mesma forma que Vygotsky. Em Vygotsky, o social, ele entra pela mediação cultural e também pela linguagem como um instrumento do pensamento. Em Vallon, o social, ele vai entrar pela relação afetiva, pela presença do outro, pelo vínculo, pela expressividade, pela convivência. Então, repare bem, não é pela mediação e nem pela sua linguagem. É pela forma como você se relaciona, o seu afeto, a sua presença, o seu vínculo, a forma como você se expressa. Então, o social em Vallon, ele aparece muito mais ligado à dimensão emocional e corporal da relação humana. E agora um conceito valloniano que costuma cair em prova e que precisa ser muito bem entendido, que é a ideia de alternância funcional. Vallon entende que o desenvolvimento ele não acontece em linha reta, como se fosse uma escada, sempre subindo do simples para o complexo de maneira contínua. Ele descreve o desenvolvimento como um processo que alterna predominâncias. Então, em alguns momentos predomina a dimensão afetiva e relacional. Em outros momentos predomina a dimensão cognitiva. Em outros predomina a dimensão motora. Mas isso não significa que as outras dimensões, elas desaparecem. Elas continuam presentes, mas elas não estão no centro naquele momento. Então, vai alternando quais dimensões vão ficando no centro. E essa alternância, ela é um dos pontos mais bonitos e, infelizmente, mais mal compreendidos em Vallon. Porque muitas pessoas, elas transformam isso em uma simplificação. Falam, ai, Vallon é emoção. E não é isso. Vallon é integração e alternância. Então, é integrar e alternar. E é um entendimento de que o sujeito se desenvolve como um todo. E que o desenvolvimento ele tem ritmos, tem tensões, reorganizações. Então, é basicamente Piaget, Vygotsky, no estilo valloniano. Então agora nós vamos falar aí de armadilhas de prova, porque aqui as bancas elas adoram fazer festa, né?
E a primeira armadilha é quando a banca ela tenta reduzir o Valon a uma frase do tipo: o afeto é mais importante que a cognição. E isso não é Valon. Valon, ele não hierarquiza dessa maneira. Ele não diz que a emoção é maior que a cognição. Ele diz que elas são integradas e que em alguns momentos do desenvolvimento, uma pode predominar, mas sem excluir a outra. Então, é como numa relação entre um casal. Tem horas que um predomina, tem horas que é o outro, e aí eles vão ali entre tensões, entre desafios, né, em todo esse processo, colocando ali, alternando quem é que age mais em determinados momentos, né. A segunda armadilha é quando a banca ela tenta colocar Valon, tenta colocar, né, na teoria de Valon, conceitos de Vygotsky, como zona de desenvolvimento proximal, ou a linguagem como uma principal mediadora do pensamento. E Valon, ele não nega a linguagem, mas esse não é o centro da teoria dele, é o centro da teoria de Vygotsky. O centro de Valon é a unidade afetivo-motora cognitiva do sujeito. E a terceira armadilha é quando a banca ela mistura Valon com Piaget, e aí ela traz o termo desenvolvimento. Piaget, ele descreve estágios de organização do pensamento com foco no cognitivo, certo? Organização do pensamento com foco no cognitivo. Valon, ele descreve fases e movimentos do desenvolvimento com foco no sujeito global, incluindo a afetividade e o corpo. Então, quando aparecer aí estrutura cognitiva e estágio universal, pense Piaget. Quando aparecer emoção, movimento, expressividade e integração, pense em Valon. E já me diz aqui, você confundia Valon com Piaget? E se você guardar isso, Valon ele ganha um lugar muito mais nítido, porque ele é o autor que lembra a educação, algo que muita prova às vezes tenta esconder em meio a termos técnicos, né? Que a criança ela não é um cérebro aprendendo conteúdos. A criança ela é um sujeito em constituição que sente, que age, que se move, se relaciona, se comunica, né? Seja através do corpo, criando vínculos. E isso não é romântico. Isso é uma teoria sólida sobre o desenvolvimento humano. Então, Valon é essencial para que você não caia na armadilha de achar que psicologia do desenvolvimento se resume à cognição ou se resume à cultura. Valon mostra que existe um terceiro eixo estruturante, o eixo afetivo-motor, que é constitutivo da pessoa. Então, agora nós vamos fechar a aula com um clímax bacana. Nós vamos colocar os três autores lado a lado, com convergências e diferenças. Eu vou te mostrar uma estratégia prática para resolver questões, né? Identificar o autor primeiro e só depois escolher a alternativa. E esse fechamento é o que vai transformar a compreensão em acerto constante. Então, preste bastante atenção nessa parte da aula. Agora, nessa parte da aula, o mais importante não é que a gente lembre aí de cada conceito isoladamente, mas que a gente consiga organizar mentalmente os três autores sem fazer esforço. Porque é exatamente isso que uma boa prova exige, né? Não uma memória decorada, mas o reconhecimento de pensamento. E é aqui que tudo se fecha. Então, quando você coloca lado a lado, né? Jean Piaget, Levi Vygotsky e Henri Valon, você percebe algo fundamental. Eles não estão brigando entre si. Eles estão todos olhando para o desenvolvimento humano a partir de perguntas diferentes. E é isso que você precisa aprender a identificar. Então, Piaget, ele está interessado na construção do conhecimento. Ele quer entender como o pensamento se organiza, se desequilibra e se reorganiza em estruturas cada vez mais complexas. Então, o eixo de Piaget, ele é cognitivo. O desenvolvimento, para ele, vem antes da aprendizagem. Então, você se desenvolve, depois você aprende. A criança, ela constrói conhecimento a partir da ação sobre o objeto, respeitando os estágios de desenvolvimento. Já Vygotsky, ele muda completamente o foco. Ele está interessado na origem social do desenvolvimento humano.
Então, para ele, o pensamento ele nasce nas relações sociais e é internalizado pelo sujeito por meio da linguagem e da mediação cultural. Então, o eixo de Vygotsky, ele é social e cultural. E a aprendizagem, nesse caso, ela vai impulsionar o desenvolvimento. Então, eu vou aprender para que essa aprendizagem faça com que eu vá e me desenvolva. Então, o que hoje é feito com ajuda, amanhã será feito de forma autônoma. Vallon, por sua vez, ele amplia esse olhar. Ele mostra que é possível compreender o desenvolvimento humano olhando apenas, não olhando apenas para o cognitivo ou apenas para o social, né? O eixo de Vallon é a integração, então é integrar. Emoção, corpo e cognição formam uma unidade. O desenvolvimento ele vai acontecer por alternâncias, com predominâncias ora afetivas, ora cognitivas, ora motoras, mas sempre considerando o sujeito como um todo. Então, perceba como isso organiza tudo. Piaget pergunta, ele olha para o desenvolvimento e pergunta assim, ó, como se constrói o conhecimento? Vygotsky pergunta, como o social produz desenvolvimento? E Vallon pergunta, como o sujeito inteiro se constitui? Então, eles falam de criança, de desenvolvimento e de aprendizagem, sim, mas não falam da mesma coisa e nem partem do mesmo lugar. E é exatamente aí que mora o erro mais comum em provas de concurso, que é responder pela semelhança superficial das palavras e não pela lógica do autor. Então, agora eu vou te entregar uma estratégia prática, simples e extremamente eficaz para a prova. Então, sempre que você pegar uma questão sobre teoria do desenvolvimento ou da aprendizagem, faça isso antes de ler as alternativas com ansiedade. Vai lá e identifica o autor. Pergunta a si mesmo, quem é que está falando aqui? É o sujeito construindo estruturas cognitivas? É a mediação social e a linguagem organizando o pensamento? É a emoção, o corpo e a afetividade integrando o desenvolvimento? Então, quando você identifica o autor por essas perguntas, a alternativa correta, ela praticamente vai saltar nos seus olhos. Você vai deixar de ficar dividido entre duas opções parecidas e vai passar a eliminar com segurança aquilo que não pertence à lógica daquele pensamento. E essa forma de estudar, ela não serve apenas para passar em concurso. Ela transforma a forma como você entende a criança e também a educação. Porque um professor que compreende Piaget, ele vai respeitar o nível de desenvolvimento do aluno. Um professor que compreende Vygotsky, ele vai entender o papel da mediação, da interação e da intencionalidade pedagógica. E um professor que compreende Vallon vai reconhecer a importância do afeto, do corpo e da expressividade na constituição do sujeito. Então, agora eu quero fechar aí com algo muito importante. Estudar teorias não é um exercício de decorar nomes para marcar X em prova. É um exercício de posicionamento pedagógico. Então, quanto mais você entende essas teorias, né, e quando você as compreende de fato, você se torna um professor mais consciente, mais crítico, mais responsável com as escolhas que faz em sala de aula. E tome cuidado sempre com leituras assistencialistas ou simplificadoras dessa teoria, né? Aqui nós estamos trazendo um vídeo, embora extenso, é bem enxuto, porque não tem como a gente tratar de 3 teorias importantíssimas, né, em tão pouco tempo assim. Então, aqui eu trouxe de uma forma para diferenciar um autor do outro, para que você consiga compreendê-los, mas em profundidade, nada exclui e nada passa de uma boa leitura de um livro. Então, pegue esses autores, leiam suas obras na íntegra, acesse a nossa sala de estudos, lá você vai ter videoaulas sobre esses autores, explicando quem eles são, sobre suas obras, enfim, uma infinidade de conteúdos para que você possa aprender com profundidade. E sempre lembrando, nada vai ser melhor do que a sua própria compreensão quando você lê o autor. É você pegar o livro, entender a ideia dele e tirar a sua própria compreensão a partir disso, né? A gente assimila as coisas com mais facilidade.
Então, educação de qualidade, ela não é improviso e nem uma boa intenção isolada. Como defendia Anísio Teixeira, a escola pública, ela precisa ser um espaço de formação sólida, crítica e também democrática, capaz de oferecer a todos aquilo que historicamente foi privilégio de poucos. Então, que esse estudo ele não termine por aqui, que ele se desdobre na sua prática, na sua fala, na sua capacidade de orientar outros professores e também estudantes, porque quando o conhecimento ele é bem compreendido, ele se multiplica. Então, eu vejo você em outro vídeo na nossa sala de estudos. Não se esqueça de deixar o like antes de sair desse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma aula, porque isso também ajuda a entregar essa informação para mais pessoas, né? Porque eu tenho certeza que outras pessoas, assim como você, gostariam de entender a diferença entre esses autores. E me conta aqui nos comentários qual desses autores você se confundia mais. E compartilhe esse vídeo se você achar que alguém precisa aprender isso. A sala de estudos é o seu ponto de partida, mas não é o seu limite. Vejo vocês em outra aula. Até!